Falta 4 minutinhos. Vou contar um monte de mentira, hein, Sérgio? Oi? Vou contar um monte de mentira aqui. Não. Você e o Arthur fizeram um trabalho muito legal mesmo. Na verdade, cara, tem um deixa eu pessoal... perguntar uma curiosidade. Mudou muita coisa depois? Os dados? Não. Depois, principalmente né, Arthur? Acho que não, né, Arthur? Principalmente na baixa espontânea, muito pouco. Não, assim, a questão que a gente, atualmente, que o Sérgio tem um projeto com a Petrobras, que é o Petromagmatismo, que é focado mais em alcalinas, tá? Passa 4 e Morro São João, mas o EDSM está lá também com um bracinho, porque a gente chegou a fazer petrografia nova, mais amostras de Paraíba do Sul, já pouquinho, e mais na região de Lumiar, Nova Friburgo, ali e tal. Então, na verdade, hoje está na fase de fazer química, né? Na verdade, essas Lumiar, Nova Friburgo, eu até estou numa parceria com a Leila Marques, eu te falo, não acredito, porque ela tem uma menina que faz mestrado na USP, e a menina quer trabalhar na região. Então, eu já tinha amostras coletadas, então a gente fez uma parceria, a gente gritou, fez a química lá com eles, então está lá com ela, isso vai gerar até publicação também, então está nessa parceria. Essas novas de Paraíba do Sul, não, a gente deve trabalhar com o Vitinho, esse menino que está aqui ajudando, né? Ele atualmente, o Vitor está mexendo um pouco com minerografia, a gente quer, como a gente tem aquele microscópio lá, agora a gente tem um microscópio lá de luz transmitida e refletida, de pesquisa, a gente também quer fazer um estudo melhor das fases opacas, para a DSM, e depois fazer essa química de Paraíba do Sul, mas não tem, muito mais coisa diferente. Agora, a gente está fazendo, tem uma equipe boa de GIS agora com a professora Helena, então, e o Tiago também, que é um professor de processamento, então a gente está fazendo melhorias no mapa e tal, está acertado em tudo, fica tranquilo. Tanto que os meninos estavam aqui agora, tanto a Rebeca como o Vitor, emocionados, eu subi o trabalho do Tiago. Subiu no banco de dados. Então, quando ele veio Dutra, Isso é bom. Dutra pra lá, Dutra pra cá. Eles ficam falando. Tem muita gente do projeto que está assistindo hoje, porque, como o Arthur falou, a gente está também trabalhando com a EDSM agora nesse projeto da Petrobras. Está sendo bem legal. Qualquer dia você tem que dar um voo lá também na Rural para ver como é que estão as coisas. Tem muita coisa boa. Com certeza. Saudade lá. Como bom ruralino, né? Nesses projetos a gente acabou desenvolvendo, como o Thiago o Thiago, professor, muito bom com geoprocessamento, com cesárea remoto. Os projetos Sérgio fez são 2 bancos de dados, basicamente, entendeu? Então, tem 2 bancos bem navegáveis, é diferente, né, daquele conceito que era antigamente, né? Então, é tudo dentro desses bancos, você navega, linka até com o WhatsApp, se quiser, mapa, tudo linkado, então o mapa vai estar lá dentro também. Só que esse banco é para o cliente, né? Mas dá para você entender como é que é, entendeu? Pô, parece bem legal, bem estruturado. Queria depois dar uma olhada mesmo. Beleza, olha só. Vamos começar, né? 7 horas. Bom, pessoal, boa noite. Temos já aqui 63 pessoas na sala e, segundo o Vitor me passou aqui, 23 no Facebook, nesse momento. Mas ainda vai entrar mais gente, porque sempre ainda fica entrando até 7h10, 7h15, ainda entra sempre pessoas, os atrasadinhos estão sempre entrando ainda nessa hora, tá? Bom, quero saudar todo mundo que está acompanhando a gente lá na fanpage do capítulo estudantil de Petróleo e Gás. Aliás, aqui no Bate-Papo Público tem o link da fanpage. Se alguém quiser passar para algum amigo que queira assistir, acompanhar ao vivo lá a apresentação, está aqui disponível no Bate-Papo Público o link da fanpage do capítulo estudantil de Petróleo e Gás da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E as outras pessoas vão ficar aqui com a gente dentro da sala. Esse evento ele é organizado pelo capítulo estudantil de Petróleo e Gás, representado aqui por mim como orientador, mas também pelo Vitor e a Rebeca, que estão aqui na sala como moderadores, e a Edjane, que ajuda a cuidar bastante do Facebook, tá? Que são os alunos bem envolvidos do capítulo estudantil. Também esse evento tem a parceria do programa de pós-graduação em modelagem e evolução geológica, cujo coordenador é o professor Sérgio de Castro Valente, aqui também presente, né, ciceroneando
a sessão, e também, obviamente, com o apoio do Departamento de Petrologia e Geotectônica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do qual eu sou o chefe, e o professor Sérgio Valente também é membro desse departamento. Tá? Hoje é mais um dia do ciclo de palestras, nós temos tido várias palestras aqui recentemente. Tá? Hoje é mais um dia desse ciclo de palestras. Nós já tivemos muitas, essa semana temos duas, temos essa hoje na segunda, e no dia 28 temos outra palestra, que é da nossa colega Olga Gomes, que é professora lá no campus de Três Rios. O Thiago conhece bem a Olga também, somos todos contemporâneos. A Olga vai falar dos impactos ambientais associados ao setor de gás, ela vai falar isso justamente no dia 28, no mesmo horário, 7 da noite. Tá? Então, vocês estão aí sabendo, as palestras estão sendo amplamente divulgadas. E hoje chegou o dia do Thiago Dutra, que é geólogo do CPRM, Buralino também, contemporâneo meu também. Eu e o Thiago fizemos parte da dupla orientada pelo Sérgio um bocado de tempo. Trabalhamos aí com esse magmatismo aí dos diques da Serra do Mar. O Thiago atualmente está no CPRM. Quando ele for falar, for se apresentar, eu vou deixar, ele vai poder se falar melhor, explicar melhor o que ele está fazendo hoje. Mas é uma chance do Thiago estar trazendo aí a apresentação que foi o mestrado do Thiago. E é bom, nós temos várias pessoas do grupo que integram a linha de pesquisa do Instituto de Serra do Mar hoje, que é uma linha coordenada pelo Sérgio por mim. Tá? Então, é uma oportunidade de todo mundo conhecendo esse trabalho, como a gente estava brincando antes, o pessoal está acostumado a ver os resumos, os artigos, mas vai ser a chance de ver aí a apresentação do próprio Thiago, né? Os meninos ficam empolgados, porque é a chance de eles estarem conhecendo a literatura, como eles dizem. O famoso Dutra 2006, enfim, Dutra Kroll. Eles acham engraçado, mas é legal para eles, né? Então, o Thiago vai estar trazendo essa palestra para a gente. Como é que a gente funciona aqui, pessoal? Só relembrando, quem já tem participado já está cansado de me ouvir falar isso. Mas os que não, vão ouvir pela primeira vez. A apresentação do Thiago vai ter em torno de 1 hora e a gente depois costuma ter 30, 40 minutos de debate. Tá? Como é que é feito esse debate? Ao final da palestra, a gente abre para a sessão de perguntas e vocês poderão escrever as perguntas aqui no bate-papo público ou escrever assim, eu quero fazer a pergunta. E aí ativa o microfone e faz a pergunta. Se não tiver com o microfone, está só com áudio, então digita a perguntinha e a gente vai fazer pergunta para o Thiago e ele vai responder as perguntas. Tá? Também pode fazer pergunta quem está assistindo no Facebook. Em geral, a gente pega 4 a 5 perguntas no máximo vindo do Facebook. Então, quem estiver assistindo no Facebook pode deixar suas perguntas. Os meninos que estão lá no Facebook, os alunos que estão lá gerenciando, vão selecionar algumas, de 4 a 5 no máximo, e vão mandar aqui para mim. Eu vou encaminhando essas perguntas do Facebook que são feitas aqui. Peço, por gentileza, que as pessoas que estão aqui na sala, né? Nenhuma delas escreva nada no público sem a nossa autorização para não balançar uma questão de ordem. Então, no final, quando a gente abrir perguntas, aí sim. Tá? Peço também que todos deixem seus microfones e câmeras, né, desligados para o melhor funcionamento da sala. Tá? E daqui a pouquinho, eu e o Sérgio vamos desligar as câmeras também, até o Thiago vai daqui a pouco, porque fica melhor para a apresentação fluir bem. Saibam, cada um pode botar a apresentação em tela cheia, isso é cada pessoa tem que fazer para poder ter melhor a apresentação, tá bom? Nesse momento, antes de passar a palavra definitiva para o Thiago, vou passar para o professor Sérgio Valente também fazer, para que ele possa fazer as suas ciceronial com o Thiago. Arthur, obrigado mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer ter Thiago aqui. A gente trabalhou muito tempo lá no EDSM, né? E depois eu, um pouco mais de longe, acompanhei a carreira do Thiago lá no Serviço Geológico. Então, fico muito feliz de estar aqui para a gente ser brindado extra do colega sobre essa suíte de baixo titânio do enxame de diques da Serra do Mar. Tá? Bem-vindo, Thiago, muito obrigado, tá bom? Ok, Sérgio. Então, Thiago, nesse momento, eu e o Sérgio vamos fechar nosso microfone, nossas câmeras, e você se apresenta
Aí depois que você se apresentar, você fecha a tua câmera também e a palestra segue. A palavra é tua, meu amigo. Beleza, Arthur. Obrigado, Arthur, Sérgio, pelo convite. Gostaria, então, de agradecer, primeiramente, ao capítulo estudantil da APG da Rural, pelo convite, por ter a oportunidade de apresentar minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2006, um pouco tempo atrás, quase 15 anos, né? Agradeço, então, ao Arthur e à Faculdade de Geologia da Rural, né, pelo convite também. Nominalmente, eu gostaria de agradecer ao Sérgio. Quem conhece o Sérgio, quem teve a oportunidade de trabalhar com o Sérgio, ele é, né, para mim ele foi mais do que um orientador, mas ele é mais do que um orientador, ele é um incentivador da geologia, o tipo da pessoa que é bom estar por perto, ter perto e conversar, né, principalmente sobre magmatismo e geotectônica. Queria agradecer ao programa de pós-graduação da UERJ, que me deu a estrutura e as condições para fazer o mestrado. Óbvio, agradecer a graduação da Rural, que me permitiu me tornar geólogo, né? Queria, então, parabenizar a iniciativa desses debates online, né? Eu acho que é muito interessante divulgar e sempre divulgar a geologia, ainda mais no mês de maio, né? Dia 30 de maio é o dia do geólogo, né? Como eu disse, tem quase 15 anos, eu já considero 15 anos que eu fiz esse trabalho de petrogênese, né? Então, muita coisa ficou para trás na minha cabeça. Queria, então, pedir desculpas de antemão se alguma coisa, se eu ficar devendo alguma coisa, algum tipo de explicação, ou se eu não conseguir responder alguma pergunta. Tenho dois ótimos geoquímicos me amparando aí, se eu não conseguir responder, peço ajuda dos universitários. E, bom, depois de defender o mestrado, eu iniciei o doutorado também na UERJ, mas não consegui terminar, né? Um projeto para o futuro. Eu fui depois trabalhar na indústria do petróleo, né? Passei lá uns 3, 4 anos, se não me engano. E em 2010 eu passei no concurso da CPRM, né, no Serviço Geológico, onde atuo até hoje, especificamente no Departamento de Gestão Territorial, né? Em questão de prevenção de desastres naturais. Bom, eu tive a oportunidade de participar da palestra do Sérgio, foi ótima, Sérgio, mais uma vez esclarecedor a forma didática que você passa o conteúdo. Eu sempre admirei, eu acho que muita gente admira essa forma fluida que você transmite conhecimento. Fiquei feliz, principalmente porque foi descontraído, né? Me senti novamente lá, recapitulando aqueles anos de 2000 para frente, né? 2000, 2003, 2004, 2006, nessa sinergia com o Arthur. Lembro que o Sérgio falou na apresentação dele sobre o magmatismo fissural da Islândia, e eu acho muito interessante a comparação, né, que eu faço mentalmente, que não tem como a gente passar pelo Sérgio sem se apaixonar por basaltos, né? Então, mesmo que faz 15 anos que eu defendi o mestrado, essa paixão por basalto, ela continua desde sempre, levo para a vida. Recentemente, bom, o Sérgio falou na Islândia, né, o magmatismo fissural, e recentemente eu realizei um sonho, eu fui para a Islândia, e aí eu queria aproveitar, não é fazer merchan, né, não vou vender livro, mas queria só compartilhar com vocês aqui um livro que eu comprei lá, bem interessante, bem completo, sobre a geologia da Islândia. Então, depois, se alguém estiver interessado, eu posso passar o nome do livro, a editora, não sei se é vendido na internet, para o Arthur, e depois o Arthur, da melhor forma, ele pode divulgar. E esse livro aqui é interessante porque ele vem com um mapa geológico lá dos basaltos da Islândia. É bem interessante. Então, é só um título de curiosidade antes da gente começar a apresentação. Vou desabilitar, então, a minha câmera agora e vou começar a apresentação. Tá ok, pessoal? Bom, vou botar o óculos, né? Para conseguir enxergar alguma coisa. Então, a dissertação, ela teve o título de Petrogênese dos basaltos de baixo titânio, lá do enxame da Serra do Mar, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Teve a orientação da professora Beatriz Pascoal Duarte, da
da faculdade da UERJ, né, pós-graduação da UERJ, e a orientação do Sérgio pela Rural. Então, de forma bem sumária, os objetivos dessa dissertação, ela envolvia basicamente a discriminação de suítes basálticas dolíticas na área de estudo, né? Uma modelagem petrogenética dos processos evolutivos e de fusão parcial para as suítes que poderiam ser encontradas lá, um estudo comparativo com outras suítes magmáticas contemporâneas do sul e sudeste do Brasil, e uma proposição de modelo geodinâmico relacionado à fragmentação do Gondwana lá no Cretáceo inferior. Bom, a série tolítica lá do enxame de Dique da Serra do Mar, ela foi inicialmente associada a uma suíte do tipo alto titânio, mas, no entanto, alguns dados um pouco mais recentes, né, principalmente ali do Texner, do mestrado do Texner e da Monteiro e Valente e do Arthur, óbvio, em 2005, eles mostraram que existia também uma suíte de baixo titânio, pelo menos uma suíte de baixo titânio. Isso implica, então, uma provincialidade geoquímica no enxame. Essa provincialidade geoquímica, em termos de suíte de alto e baixo titânio, ela pode ser explicada por dois tipos de processos, né? Um processo de fusão parcial de fontes distintas, e o outro seria um processo de fusão parcial diferencial a partir de uma mesma fonte. Então, a gente tinha essas duas prerrogativas em mente, e a gente gostaria de saber se os basaltos, se os diques de basalto lá da região costeira, da região dos lagos, se eles teriam uma única fonte ou fontes diferenciais. E para quê, né? Para que isso? Então, os novos dados geoquímicos, eles para essa série tolítica do enxame, eles poderiam contribuir para o refletimento dos modelos, do modelo de magmatismo lá no Cretáceo inferior na plataforma sul-americana. Então, para que a gente visou atualizar esse modelo? Para que serve um modelo geodinâmico, né? Ele serve não somente para elucidar questões de processos mantélicos e processos crustais mais complexos, mas também ele visa a compreensão dos parâmetros que controlam a geração e distribuição de reservas minerais. Então, como, por exemplo, óleo e gás, né, nessas bacias sedimentares de rift na margem sul-sudeste do Brasil. Bom, quando a gente fala de diques de basalto, diques de forma geral, né, a gente sempre tende a entender um pouco do cenário geodinâmico que gerou esses diques, também do arcabouço estrutural, onde esses diques alojaram. Então, vou fazer uma rápida recapitulação de onde esses diques alojaram e por que eles aconteceram, né? Então, o arcabouço tectônico, os diques, eles intrudiram as rochas do Orogem Ribeira, que se insere na província Mantiqueira, né? Essa província, o Orogem, ele foi formado no processo de colisão continental neoproterozoica, cambro-ordoviciana, né? Vocês podem ver aqui nesse mapinha, a direção ela é muito proeminente, uma direção nordeste-sudoeste, e compartimenta alguns terrenos através de zonas de cisalhamento, né? Chama atenção, então, para o principal, se não me engano, está aqui, não consigo ler direito, mas eu acho que é esse aqui, que é o contato tectônico central, né? É o principal representante. Então, o Ribeira ele é subdividido em 4 terrenos, né? Em 4 terrenos, isso. 5 terrenos, desculpa. Ocidental, Paraíba do Sul, Embu e Oriental, e que sofreram um processo de amalgamento mais ou menos em 580 milhões de anos. E o último, o terreno Cabo Frio, que é representado por essa corzinha roxa aqui, e sofreu uma colagem posterior lá, 520 milhões de anos. Então, dentro do contexto geodinâmico, né, o cenário que estava acontecendo ali, era referido a esses movimentos transtensivos durante a fragmentação do Gondwana, que formou posteriormente o Atlântico Sul, né? Esses diques estão associados, então, nos estágios mais iniciais do rifteamento. Os principais eventos associados a esse evento de rifteamento
foram magmatismos toleíticos e alcalinos, né? E a formação dessas bacias do tipo de rift ao longo da margem continental brasileira. Bom, esse riftamento começou mais ou menos ali no Cretáceo inferior, né? Teve como consequência através de uma extensão da litosfera, possivelmente associada à passagem sobre a pluma de Tristão da Cunha. E a sedimentação, então, dessas bacias do sul-sudeste, ela começou no Jurássico Superior, no Cretáceo Inferior ali, no Neocomiano, né, com riftamento. Mas foi precedida, então, de extrusão de derrames basálticos nas bacias do sul-sudeste, né, Pelotas, Santos, Campos e Espírito Santo, também lá na bacia do Paraná. Bom, então, o magmatismo toleítico, ele é representado nessa figurinha aqui pelos enxames de diques da Serra do Mar, os enxames de diques de Ponta Grossa, o enxame de diques de Florianópolis, o magmatismo dessas bacias do sudeste e também pela província magmática Paranaítendeca, né? Bom, os estágios iniciais do riftamento, dessa tensão, eles foram caracterizados não foi um riftamento simplesmente tensional, né? Não houve simplesmente uma ruptura. Eles foram caracterizados por uma rotação no sentido horário da plataforma sul-americana, ou seja, não foi puramente tensional, né? Teve uma transtensão, uma leve rotação. Isso fica representado no tipo de processo de alojamento dos diques, né? Então, mais para frente na apresentação eu vou mostrar algumas feições que demonstram isso para a gente. Então, a ruptura, ela promoveu uma deformação interna, né, indicada pela extensão ali da direção nordeste-sudoeste, que a gente pode observar bem aqui nos nossos diques, né. Os diques da Serra do Mar, bem como a contraparte lá na Namíbia, né, seriam os representativos dos diques da Serra do Mar lá na Namíbia, eles essencialmente se encontram orientados com uma orientação nordeste-sudoeste. Então, vocês podem perceber aqui que eles fazem tipo uma junção tríplice, né? Que é um ponto de inflexão, domeamento, na verdade, da litosfera, como consequência desses campos de esforços. Passar então. Próximo. Bom, então depois dessa contextualização, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o enxame de diques da Serra do Mar na área de estudo mesmo. Então, só para uma pequena explanação, né? Esses basaltos, os diques, eles ocorrem em forma de diabase, né? Com uma granulometria em geral um pouco mais grossa do que basalto, né? São toleíticos, são do Cretáceo inferior, estão associados nesse processo de fragmentação do supercontinente Gondwana e incluem principalmente nos granitóides e nos lignáceos lá do Orógeno Ribeira. Então, esse slide é só para mostrar uma configuração do enxame de diques aqui no estado do Rio de Janeiro e detalhe aqui em vermelho a região que foi a região do meu mestrado, né? Bom, então, os dados de campo que a gente pode observar lá, né? A orientação ela é muito próxima daquela do trend regional dos diques da Serra do Mar, né? Nordeste e Sudoeste, com mergulhos verticais. A espessura desses diques eles variam desde centimétricas até métricas, e as extensões elas podem chegar até dezenas de quilômetros. Geralmente eles possuem uma coloração preta, né? Uma granulometria variando de fina a média, principalmente nas bordas desses diques, até grossa nas porções mais centrais desses diques mais espessos. E a maioria dos diques elas apresentam margens resfriadas em função do contraste de temperatura com a rocha encaixante. Esses diques eles apresentam diversas formas de intrusão, né? Mas a principal deles é retilínea. Também ocorre apófises, ramificações, pontes, bifurcações,
a gente consegue observar. E também a gente encontra em campo alguns xenólitos dessas rochas encaixantes. Então, isso aqui é um estudo, né? Observar, tem dois tipos de diques aí. Tem um vermelho, foi o que a gente não fez as análises químicas, em azul, mais concentrado aqui na região de Cabo Frio, que nós fizemos a análise química dessas amostras, e também compilamos umas amostras do mestrado do Tetzner, de 2002, aqui na região de Búzios. Então, esse slide aqui é só para mostrar uma configuração do trend, né, desses diques. Aqui é o trend regional do enxame de diques. Aqui o enxame, aqui é a suíte de alto titânio, né, a suíte de baixo titânio. E aqui são os nossos diques, os diques estudados. Então, vocês veem que eles são meio que monótonos, né? Os diques, a orientação dos diques, eles seguem realmente esse trend preferencial. Então, não tem muita novidade sobre esses diques, sobre o diques, né? Então, como todo mundo gosta de foto de campo, eu vou passar algumas fotos de campo. Esse aqui é o detalhe, então, que eu tinha falado das margens resfriadas aqui no contato com as rochas encaixantes, né? Uma granulometria um pouco mais grossa desses diques mais espessos. Então, visualmente, a gente consegue notar essa diferença, esse contraste entre um e outro. Então, como eu tinha falado, o aspecto retilíneo ele é o mais característico para o alojamento desses diques na região dos lagos lá, mas acontece também bifurcações, apófises, diques escalonados, de ponte, formal, com conectores. Essas formas elas estão inteiramente associadas à questão da transtensão que teve, né? Essa leve rotação que a plataforma sul-americana ela sofreu. Não foi o escopo do mestrado estudar tipo de alojamento, né? A forma de alojamento, mas a gente achou bem interessante durante o mestrado. Depois a gente tentou desenvolver algumas análises, né? Lembro que a gente fez uma publicação no SNET em 2007, alguma coisa assim. Não sei porque eu estou falando isso, porque eu não lembro o ano, mas enfim. Não sei se o seu EDCM avançou nessa parte da questão estrutural, acredito que sim, né? Mas é um eixo bem interessante essa parte estrutural. Bom, então, aqui são os nossos xenólitos, né? Só exemplificando alguns xenólitos que a gente encontrava nesses diques. São pedaços da rocha encaixante, né? Alguns desses xenólitos, eles apresentam evidências de campo, né, de assimilação. Então, vocês veem que eles estão bem amorfos, né, já realmente mostrando que existe uma assimilação mínima, talvez, mas existiu algum tipo de assimilação dessas rochas encaixantes aí. Então, partindo para a petrografia dessas amostras, a gente fez uma caracterização da assembleia de fenocristais, né? E algumas texturas também. As principais texturas que a gente encontrou para esses diques foram texturas holocristalinas a hipocristalinas, inec-granulares a ec-granulares, texturas intergranulares a intersertais, porfiríticas e plomoporfiríticas, e texturas ofíticas a subofíticas, né? Bom, então, como uma assembleia de fenocristais que a gente encontrou lá, predominantemente plagioclásio e algita, né? E um pouco mais raramente as olivinas. Essas olivinas, geralmente elas estavam bem corroídas, né? Essa aqui está bem preservadinha em comparação às outras, mas em geral as olivinas não se encontravam muito bem preservadas, não. Então, algumas texturas, exemplificando o que eu tinha falado, essa textura intergranular,
desculpa, textura intergranular, textura subiofítica, aqui está um plagioclaso incluso numa algita, glômeruloporfirítica, que é um acúmulo, em geral, de grãos, no caso aqui, plagioclaso, né? Intersertal, presença de vidro na matriz dessas rochas. Também a gente pode observar ali a textura de desequilíbrio, aqui o plagioclaso completamente zonado, né? Zonamento também da algita, corrosão aqui desse plagioclaso aqui. Bom, a assembleia de fenocristais, a gente estimou 15% de olivina, 40% de algita e 45% de plagioclaso. Então, tinha um pouco de plagioclaso a mais, né? A textura, em geral, ela era uma textura porfirítica, com uma relação de fenocristais e de matriz variando de 10% a 80% de fenocristais, né? Concomitantemente, então, 90% a 20% de matriz. Mas a relação mais comum que a gente encontrou nessas amostras foi uma proporção de 25% de fenocristais e 75% de matriz. Esses plagioclasos, eles geralmente ocorrem, né, com formas euédricas até anédricas, né? Em geral, eles são colunares, comumente fraturados e estão, como vocês podem ver aqui, bastante alterados, em geral, para salsurita. A olivina, ela tinha essa coloração mais esverdeada, né? Esverdeada, amarelada. Como eu disse, é anédrica, corroída, somente com fenocristal a gente não conseguiu identificar as olivinas na matriz, né? E a alteração da olivina, ela alterava para baumigita e indizigita. Difícil falar isso aí, hein? Mas tudo bem. Bom, e a algita, ela foi encontrada em forma euédrica, anédrica também. Os grãos euédricos, eles geralmente eram tabulares, né? E frequentemente eles estavam alterados por um mineral secundário, uralita. Bom, e tinha um mineral lá que era bem difícil, que era bem raro nas lâminas, e se apresentava preferencialmente na matriz, a gente não conseguia identificar um fenocristal deles, que era a pigeonita, né? Então, a gente vai começar agora a falar sobre o quimismo, né? Que a gente fez no mestrado. Então, a gente fez a química dos elementos maiores, né? Sílica, titânio, alumínio, ferro, manganês, magnésio, cálcio, sódio, potássio, por aí vai. Também fizemos a química dos elementos traços incompatíveis móveis, então bário, rubídio, estrôncio. Os incompatíveis imóveis, zircônio, ítrio, nióbio, enfim. Os elementos compatíveis, né? Para o basalto, níquel, cromo, vanádio, cobalto. Também os elementos terras-raras, né? Desde o lantânio até o lutécio, por aí vai. Então, esses aqui são os diagramas de classificação, né? Esse aqui à esquerda é o total de álcali versus sílica, e à direita é o AFM, né? Álcali versus ferro e magnésio. Então, vocês podem ver aqui no slide, ela se insere numa série subalcalina, né? Quase que transicional, mas subalcalina aqui, com uma afinidade quase transicional também, mas toleítica. Corrobora o que a gente achava mesmo, né? Bom, e aí essa afinidade toleítica, ela é corroborada pela presença de hiperstênio normativo, né? Ao mesmo tempo que tem hiperstênio normativo, tem quase nenhuma, quase descartável aqui a nefelina normativa. Então isso caracteriza essa afinidade toleítica para a gente. A grande maioria das amostras, ela constitui olivinas toleitos, né? São 78%, e 22%, então, são quartos toleitos. E a presença dessa olivina normativa, ela demonstra que existe um caráter pouco evoluído dessa série. Bom, esse aqui é um outro diagrama de classificação de Lemaitre, de 89, né? Também com sílica e com álcalis. E aqui é a classificação das rochas, classificação química das rochas.
Então, eles classificaram como basaltos, andesito-basaltos e traquebasaltos. E aqui, já utilizando a classificação baseada nos elementos traços, né? Nióbio, a razão dos elementos traços, eles também se classificaram como basaltos subalcalinos, andesito-basaltos e andesitos. Estão bem próximos à classificação do TAS, né? Bom, então, os critérios utilizados para se discriminar as suítes basálticas, elas geralmente são dois, né? Não sei se mudou isso, se implementou alguma coisa. Bom, mas a gente sempre diferenciava em razões de baixo e de alto titânio, né? Sendo, para ser considerado de baixo titânio, tem que ter um peso de titânio menor do que 2%, né? E com uma razão de titânio ítrio menor do que 310. Da mesma forma, então, alto titânio, o peso teria que ser maior do que 2 e a razão de titânio ítrio teria que ser maior do que 310. Então, isso caracteriza suítes de alto e de baixo titânio. Bom, todas as amostras elas apresentam valores menores do que de titânio, né? Menores do que 2% do peso, e apenas 8 das 30 elas apresentam a razão de titânio ítrio maior do que 310, mas ligeiramente, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ligeiramente maior do que 10, né? A variação aqui, o máximo dessas amostras chegou a 364. Então, é uma suíte, a gente considerou que tudo se refere a uma suíte de baixo titânio mesmo. Bom, então, feito isso, a gente partiu para identificar quais eram as amostras. A amostra parental, né? Ou seja, a menos evoluída dessa série e a mais evoluída. Isso tudo foi feito baseado no teor de sílica, no conteúdo de magnésio, né? E de níquel, no conteúdo também de níquel e de cromo. Então, a amostra que a gente selecionou como parental, a menos evoluída, foi essa CFTD14B, lá de Cabo Frio, e ela apresentou essa composição de sílica de 47,22%, magnésio 8,13%, níquel 100 ppm, cromo 280. E a amostra que a gente selecionou para ser a amostra mais evoluída da nossa suíte, também em Cabo Frio, né? Foi essa 0,3A, também com valores muito próximos ali de sílica, mas já com um conteúdo de magnésio e níquel e cromo bem distintos da amostra que a gente selecionou como parental. Bom, isso aqui é só um dado estatístico, mostrando aqui que a gente fez regressão, coeficientes de correlações, tanto lineares como polinomiais, né, para achar com seus níveis de significância. E aí a gente utilizou com um nível de significância maior do que 95%. Essas amostras, essas análises que estão em vermelho, eles correspondem aos elementos de alumínio, ferro, potássio, bário, lítio, estronço, né? Eles mostraram que representam uma certa dispersão. A gente já esperava isso, né? O bário, o lítio, o estronço são elementos fáceis, né, de sair do sistema, então são incompatíveis móveis, se não me engano, incompatíveis móveis, eles têm um raio único bem grande, então qualquer coisinha eles já saem e já causa uma perda no nível de significância, né? Bom, vamos passar. Então, esses são diagramas de variação. O eixo X é o eixo do magnésio, né? Geralmente, quando a gente faz classificação de rocha, o eixo X aqui é a sílica, mas quando a gente trata de basalto, para ver esse processo evolutivo, a gente utiliza magnésio, né? Então, a gente utilizou o magnésio, e aqui estão os elementos mostrando com seus coeficientes esqueci o nome agora, coeficiente de correlação e nível de significância.
Então, tem os diagramas, as correlações lineares e polinomiais, elas são muito próximas. Então, a gente preferiu adotar as correlações lineares, né? Também caracterizado pela ausência, vocês estão percebendo aqui, não tem uma ausência de hiato composicional significante. Então, isso para a gente tem uma forte interpretação petrogenética, né? E aí, a partir disso, a gente então se pergunta nessas funções lineares qual seria o processo evolutivo para essa suíte. Seria a AFC, que seria cristalização fracionada, né, simples, CF, ou AFC, que é concomitante a essa cristalização, ela teria uma assimilação das rochas encaixantes, sem uma mudança da assembleia fracionante. Esses aqui são os elementos maiores, e esses são os elementos traços, né? Então chama a atenção de novo pela falta de correlação boa, né, entre bário e de estrôncio, pela mobilidade desses elementos. Então, os valores de nível de significância lineares, eles indicam que essa série, essa suíte, ela evoluiu por cristalização fracionada ou AFC, né, como eu disse, sem essa assembleia, sem mudança da assembleia fracionante. E aí, como a gente faz a caracterização se é AFC ou se é cristalização fracionada, né? Bom, a discriminação do processo evolutivo entre um e outro, ela é feita geralmente com a variação das razões dos elementos traços incompatíveis dentro da suíte. O que é isso, né? É que as razões não variam acima de 50% durante o processo evolutivo de cristalização fracionada. Já quando existe a assimilação das rochas encaixantes, essa razão ela se altera e pode chegar a mais de 50%. Então, aqui, desde a amostra parental até a amostra mais evoluída, as razões desses elementos traços incompatíveis, ela não variou mais do que 50%. Ou seja, a gente descartou que seria um processo de AFC e a gente entendeu, então, que seria um processo de cristalização fracionada simples, né? Bom, os resultados também mostraram que essas razões variavam no máximo 22%. Então, como eu disse, o processo de cristalização fracionada seria o mais interessante. E aí a gente começa, então, a propor a assembleia fracionante a partir da química. Óbvio, tem um respaldo da nossa petrografia e do trabalho de campo. E aí a gente pode ver aqui nos exemplos esses comportamento incompatível, né, dos óxidos, titânio, óxido de titânio, de silício, sódio, potássio e fósforo, além desses elementos incompatíveis, lítio, zircônio, nióbio e terras raras. Ou seja, bom, aqui também é magnésio, né? E a nossa amostra parental, ela tem um maior teor de magnésio, então a nossa amostra parental ela fica aqui no gráfico, e a amostra mais evoluída ela fica no lado mais próximo à esquerda. Então vocês veem pelo comportamento desses elementos, o líquido do mais parental ao mais evoluído, ele está ganhando esses elementos. Então a gente entende que esses elementos eles não tiveram envolvidos dentro do processo de cristalização fracionada para a formação de minerais. Ou seja, né, o aumento dessa concentração em líquidos cada vez mais evoluídos, eles mostram que óxidos do tipo imenita, titanomagnetita, feldspatos alcalinos, apatita, zircão, eles não foram cristalizados naquele momento. Bom, e aí a gente disse o que não foi cristalizado. Então, para dizer o que foi cristalizado, a gente pegou, então, esses gráficos de cálcio e de alumínio, né? E aí viu que existia um empobrecimento desde o parental até o mais evoluído,
ou seja, cálcio estava sendo cristalizado junto com alumínio, né? E, em geral, amparado pela petrografia, a gente sugeriu, então, que seria em função, esse empobrecimento seria em função fortemente do plagioclásio, rico em cálcio, se eu não me engano, labradorita. Bom, da mesma forma, a diminuição dos teores de cálcio e de cromo estão frequentemente associados à cristalização de um piroxênio que é rico em cálcio, né? Como a gente tinha visto na petrografia, esse piroxênio provavelmente é algeta, então nós sugerimos que o clinopiroxênio que estava cristalizando era algeta. Da mesma forma, sem nenhuma novidade, magnésio, óbvio, estava perdendo no sistema, e aí a gente viu no gráfico aqui de níquel, né, também estava perdendo muito níquel, desde a amostra parental até mais evoluída. Então, a gente sugeriu que a olivina presente, que a gente tinha visto na petrografia, era uma olivina rica em magnésio, no caso, então, a famosa forsterita. Bom, de modo geral, então, antes de começar a parte da caracterização de fontes, a assembleia de fenocristais ela foi estimada muito próxima daquela que a gente viu na petrografia, 15% de olivina, 40% de algita e 45% de plagioclásio. Isso é importante porque quando a gente for fazer os modelos de cristalização fracionada, isso vai ser bem interessante ter isso bem identificado. Então, uma vez que a gente discriminou o processo evolutivo, né, o objetivo da análise, então, passou a ser a discriminação das prováveis fontes mantélicas relacionadas a essa suíte de baixo titânio. Esse estudo ele foi feito com base na composição do magma parental, né, da amostra CFTD14B, e a composição química dessa amostra é aquela que mais deve se aproximar da fonte mantélica geradora. Idealmente, deve se aproximar da fonte mantélica geradora. Muito embora a gente sabia que ela não representaria a composição de um líquido basáltico primário pelo conteúdo de magnésio, de cromo e de níquel. Então, o que a gente fez foi alguns diagramas de variação multielementares, onde a gente plotou os elementos incompatíveis e os elementos terra-raras. Bom, tem dois critérios bem interessantes, bem conhecidos na literatura, para diferenciar fontes mantélicas, né? É a razão lantano e térbio normalizado e lantano e nióbito normalizado também, né? E esses tipos de fontes eles apresentam características marcantes, né? Então, por exemplo, o manto astenosférico do tipo fértil, né? Ele tem razão e térbio maior do que 1 e lantano e nióbio menor do que 1. Da mesma forma, o manto litosférico enriquecido, ele tem razão de lantano e térbio maior e lantano e nióbio também maior. E o empobrecido, né, o manto astenosférico do tipo MORB, o MORB é tipo do espalhamento do fundo oceânico, né, geralmente, é um caráter, um tipo de fonte empobrecida. As razões, então, eles são, em geral, menores do que 1. Em geral, não, são menores do que 1. Então, vocês podem ver aqui, essa aqui é a nossa amostra parental, né? Ela, segundo esses critérios de razão lantano e térbio, lantano e nióbio, elas têm os dois maiores do que 1. Então, isso indica que a suíte de baixo titânio ela foi originada a partir de fontes enriquecidas, pelo menos com um componente ali litosférico, né? Pelo menos uma componente enriquecida. Então, uma vez identificado o processo evolutivo, no caso da cristalização fracionada simples, a gente realizou então um modelo, uma modelagem de cristalização fracionada para saber qual era a assembleia que estava fracionando, né? Então a gente utilizou isso, a equação que a gente chama de lei de Rayleigh, né? Essa linda equação,
onde Cl ela é a composição, a concentração do elemento traço, né, no líquido evoluído, e CO é a concentração do elemento traço no líquido primário, parental no caso. F é a quantidade do líquido remanescente, sendo assim, 1 menos F, ele representa então a quantidade de cristalização fracionada. F nada mais é do que a fusão, né? E D é um coeficiente de partição total. E aí ele pode ser expresso pelo somatório, onde W se refere ao mineral, né? W é o mineral e a proporção de fracionamento da fase I, né? E o KDI é o coeficiente de partição mineral líquido, né? Para líquidos basálticos, dessa fase I. Ou seja, o KD é o quanto um elemento ele é compatível ou incompatível dentro da estrutura química de um mineral. Então, a assembleia fracionante utilizada, ela corresponde... Então, a assembleia fracionante, é utilizada, ela corresponde à assembleia de fenocristais, estimada na petrografia. Isso tudo, então, para a gente achar qual a quantidade de cristalização fracionada que foi responsável para gerar essa assembleia de fenocristais. Então, esses resultados, eles mostram que as variações das concentrações de titânio, nióbio, zircônio, hafnium e os elementos terra raras na suíte, elas podem ser explicadas. Vocês podem ver aqui, a gente modelou, né? A gente fez uma modelagem, e aqui esse tracinho rosa, ele corresponde a um modelo, né? Um modelo de cristalização fracionada. A gente fez vários testes, e esse aqui, em azul, é a nossa amostra parental. O que mais coincidiu, né, mesmo tendo essa discrepância aqui nos elementos móveis, né? O que mais coincidiu foi o que mais conseguiu explicar, então, foi a cristalização fracionada, 42% de cristalização fracionada envolvendo essa assembleia de fenocristais. Então, segundo o modelo de cristalização fracionada, a razão do Antônio Terre, do líquido mais evoluído, modelo é 4, né? Do líquido evoluído, o modelo que a gente criou para achar a quantidade de cristalização fracionada. Esse processo de cristalização fracionada não pode explicar essas razões maiores do que 4, dentro do que a gente viu de 9 amostras dentro da suíte, né, que variava de 4 até 8,6, ou seja, mais do que 50% de variação. Então, naquele momento, a gente entendia que que deveria pelo menos existir 2, né, suítes dentro da área estudada. Mas vale ressaltar que a exclusão dessas 9 amostras, numa população de 30, né, ela não inviabiliza o modelo. Bom, o que a gente viu? A gente viu que amostras com o mesmo conteúdo de magnésio, né, ou seja, mesmo grau de evolução, estatisticamente, mesmo conteúdo, que era a nossa amostra parental 14B e a CF, também lá em Cabo Frio 06A, elas estavam mostrando o mesmo estágio, uma fotografia de mesmo estágio de evolução, só que a razão Antônio Terbe, ela variava muito, né? A nossa parental tinha 2,5 e a 06A 3,9. Então, o principal objetivo para fazer a modelagem de fusão parcial era verificar se essas amostras com diferentes, com o mesmo estágio evolutivo, mas diferentes razões de Antônio Terbe, elas estariam associadas à fusão parcial de uma mesma fonte, ou se elas foram geradas a partir de fontes distintas, né? E tinha essas 2 premissas que a gente gostaria de averiguar. Então, para isso, a gente utilizou também um modelo de fusão parcial, né?
A fórmula, a equação é de Woodin-Fraser de 76, muito parecida com aquela de cristalização fracionada. O modelo ele foi adotado, existem vários modelos vários modelos para fusão parcial. A gente adotou o equilíbrio modal. Nada mais é que o entendimento é que o líquido ele reage continuamente em equilíbrio com a fase residual sólida, né, que vai ficando, até que condições mecânicas elas sejam alcançadas para expulsar esse líquido de uma só vez. E então, onde a proporção desses minerais, a moda em si, da fonte, ela é mantida constante ao longo do processo. Então, está em equilíbrio, né? E a moda, os minerais, eles são mantidos ao longo do processo. Então, a gente construiu isso para testar a possibilidade de gerar líquidos basálticos de baixo titânio com valores diferentes de lantânio e térbio. A equação, então, é Cl dividido por CO, que é a concentração do elemento traço no líquido, com o elemento traço no sólido, né, da fonte residual, no caso, divididos por F mais DRS menos F vezes DRS, onde DRS é o coeficiente de partição total, agora no sólido, né? E F, então, é a fração de fusão parcial em si. Então, algumas considerações que a gente colocou antes de fazer o modelo é que a amostra selecionada como amostra parental era 14, né? 14B, com essa quantidade de magnésio, 8,3 de peso. Outra amostra selecionada foi a 06A, por estar nesse mesmo estágio de evolução, né? As amostras elas representam líquidos basálticos nesse mesmo grau de evolução. A diferença dessa razão lantânio-térbio e os resultados de modelagem do processo de cristalização fracionada sugerem que essas amostras não pertencem a uma mesma suíte. Então, a gente queria saber exatamente isso. É a mesma suíte? Não é a mesma suíte? E a gente escolheu como fonte residual um granada rasburgito da literatura para representar um manto litosférico subcontinental, ou seja, um tipo de manto enriquecido que a gente tinha visto na assinatura anterior. Bom, então esse é o diagrama que exemplifica a modelagem de fusão parcial, né? Vocês têm aqui embaixo F significa quantidade de fusão, então aqui 10, 20, 30%. Aí nós plotamos, esse intervalo, esse retângulo aqui, ele representa o intervalo de fusão parcial associado à geração de magmas basálticos toleíticos, né? Geralmente os magmas basálticos toleíticos fundem de 25% a 45% para gerar magmas basálticos toleíticos. Bom, e aqui, então, a gente conseguiu colocar a nossa amostra 0,6, uma quantidade de fusão parcial de 25%, e aí a gente queria, com essa razão lantânio-térbio, a gente queria ver ao longo da variação de fusão o quanto a gente poderia chegar a uma quantidade de razão de lantânio-térbio. E a gente viu que a nossa amostra parental ela se enquadra a cerca de 42%, né? 42% dentro desse modelo. Bom, é interessante falar também que esse granada rasburgito ele precisa ter uma pressão para ter ele em equilíbrio lá na litosfera mais do que 3 gigapascais. É bem considerável, uma pressão bem considerável. Isso se remete a uma litosfera espessa no Gondwana. E também mostra para a gente que o componente litosférico, componente do manto litosférico subcontinental, ele estava bem fortemente associado com a petrogênese desses basaltos, né? Bom, então a conclusão que a modelagem chegou foi que o modelo construído, de modo que a razão lantânio-térbio dessa amostra 06A, ela pudesse ser gerada a partir do
de um mínimo de fusão, né, 25%, e nessas mesmas condições, a amostra parental, com essa razão 2,5, ela conseguiria ser gerada com 42% de fusão parcial. Então, isso mostra para a gente que a switch ela pode ter sido gerada a partir de uma mesma fonte sob quantidades de fusão parcial distintas, né? Então, isso já é um indicativo que a gente poderia utilizar a mesma fonte em quantidades de fusões distintas. Bom, feito isso, a gente partiu então para uma comparação regional, né? Em geral, a gente, quando estuda a petrogênese basáltica, a gente sempre faz uma comparação com as províncias magmáticas do mesmo contexto. E aí, no caso, a gente comparou as nossas amostras, né, amostras do mestrado, com a suíte serrana, que era a suíte que ocorre lá em Lumiar, em Nova Friburgo, naquela região, uma suíte de baixo titânio também, com a razão lantânio e térbio maior do que 5, desculpa, e lantânio e nióbio maior do que 1,5. E o Texner, em 2002, tinha, então, ele tinha observado a suíte, ele chamou de suíte de Búzios, né? São os jiques de baixo titânio, mas restritos a Búzios, com uma razão lantânio e térbio menor do que 5 e lantânio e nióbio menor também do que 1,5. E a gente vê, não era muito de se estranhar, a gente vê que essa suíte, né, de baixo titânio do mestrado, ela tem uma grande correlação com a suíte Búzios, né? Só que ela tem um caráter mais expansivo, né? De razão, principalmente por razão lantânio e térbio. Então a gente incorporou a suíte Búzios e chamamos ela de suíte Costa Azul por ocorrer na região ali dos lagos, né? Então a variação de lantânio e nióbio dessa suíte passou a ser de 0,6, lantânio e nióbio dessa suíte passou a ser de 0,6 a 1,4 e lantânio e térbio de 2,5 até 9. Bom, os dados litogeoquímicos também foram utilizados para comparar com as suítes de baixo titânio da província magmática Paranaíba, né? E, de acordo com esse diagrama de bivariância, a suíte Costa Azul ela pode ser fortemente relacionada com a suíte Esmeralda. Embora ela abrange um aspecto mais amplo aqui da razão titânio e ítrio. Bom, depois de feito a modelagem de cristalização fracionada e a modelagem de fusão parcial, a gente queria saber se realmente era produto de uma única fonte, quantidades distintas de fusão, ou se foram fontes diferentes envolvidas na geração desses basaltos. Então, para isso, a gente fez modelos binários, né, mistura de fonte, para discriminar esses componentes mantéricos, né? Então, para isso, a gente utilizou concentração dos elementos traços da amostra parental, né, a amostra 14B, e também algum material representativo dos mantos dos componentes litosféricos. Fértil, a gente utilizou, fértil do tipo pluma, a gente utilizou esse aqui de Tristão da Cunha e esse aqui da Ilha de Goa, né, como representativos, então, do componente fértil. A gente utilizou um componente do manto empobrecido, né, o demorbe. O morbe já é empobrecido em si. O demorbe é mais empobrecido ainda. A conotação sugere um estágio avançado de rifteamento para gerar esses morbes mais empobrecidos do que o morbe normalmente já seria, né? E os enriquecidos a gente utilizou uma amostra clássica que representa o manto litosférico subcontinental, um lamproito de Rock, de 91, e também utilizamos 2 lampróferos um da suíte de alto titânio e outro da suíte de baixo titânio, da tese de doutorado do Sérgio, né, como representativos do manto litosférico subcontinental local.
Bom, então, no primeiro gráfico aqui acima, a gente correlacionou pluma, tipo fértil, com morbe, com demorbe, tipo empobrecido, e a gente viu, bom, essa aqui é a assinatura do morbe, né, do empobrecido, e aqui em cima está a assinatura tanto de Tristão de Acunha e de Bull. E em azul é a amostra parental normalizada do condrito de Nakamura, se não me engano, de Thompson. Condrito de Thompson. Embaixo a gente tem então a modelagem do manto litosférico subcontinental aqui em cima, né, os 4 exemplos, os 3 exemplos, e embaixo o manto empobrecido. Então, para uma análise bem visual desses 2 gráficos, a gente já pode descartar uma mistura entre pluma e manto litosférico subcontinental, né? Porque eles estão bem acima da assinatura da nossa amostra parental. Então, a gente já sabe que não vai rolar uma mistura entre esses 2 componentes. Possivelmente, então, só pela análise aqui, a gente também consegue compreender que teria que ter um componente empobrecido na geração dessa amostra parental. Então, uma vez aceitando que teve uma contribuição do manto empobrecido, né, nesse demorbe, a gente queria então saber se era demorbe uma mistura com pluma ou tipo fértil, né, ou um manto empobrecido com um manto enriquecido, que é um manto litosférico subcontinental. Então, nesse primeiro modelo aqui, a gente pegou o empobrecido com o fértil e tentou gerar, colocou aqui, fez um modelo, né, de mistura binária entre esses dois mantos e colocamos a quantidade da nossa amostra parental. Então, vocês veem que está muito fora da curva, né, essa razão de lantano nióbio e lantano térreo. Então, a gente não conseguiria explicar esse componente tipo fértil com o componente do tipo empobrecido. Eita, carrega. Carregou. Então, o segundo modelo, ela um manto empobrecido com manto litosférico subcontinental, né? Então, como eu disse, comumente a gente utiliza o lamproito de Rock como esse representante do manto litosférico nos modelos de mistura binária. Mas o diagrama, quando a gente fez, ele mostrou que esse lamproito ele é bastante regular, diferindo do padrão regular que a gente tinha na nossa amostra parental. Então, logo a composição do lamproito de Rock, ele não poderia ter sido utilizado, pode ser utilizado para representar o manto litosférico subcontinental local. Então, por isso que a gente pegou os lamprófilos lá da suíte de alto e de baixo titânio, descritos lá pelo Sérgio, na tese de doutorado dele, para ser esse representativo do manto litosférico subcontinental local, né? E a gente queria saber se os intervalos, se eles podiam ser gerados a partir da mistura com essa fonte empobrecida do demorbe. Bom, de um modo geral, o membro litosférico mais adequado ao modelo deveria ser menos enriquecido do que esses elementos traços incompatíveis, né? Mais incompatíveis. O que a gente fez? Deixa eu voltar. O que a gente fez? Esqueci de falar, é que a gente modelou, então, um manto litosférico subcontinental ideal para fazer o modelo de mistura binária. Então, esse aqui foi o manto litosférico subcontinental modelo, né, que a gente pegou com os dados da bibliografia. E aqui, então, é um modelo de mistura binária envolvendo o componente empobrecido aqui embaixo e o componente, o lamprófilo lá do Sérgio, da tese de doutorado do Sérgio, aqui em cima em verde. E isso aqui, essas linhas aqui, elas representam estágios de mistura, né? De mistura entre os magmas.
Então, ao considerar essa composição do manto litosférico modelado e o envolvimento desse componente empobrecido, a gente consegue uma correlação que varia entre 88% a 72% de fusão parcial, né, de 88% a 72% de fusão parcial do manto empobrecido, para explicar essa evolução. Ou seja, a gente adotou, então, que teria pelo menos 80%, uma grande significância, né, de um componente empobrecido, né, bem empobrecido, na geração desses basaltos. Bom, então, algumas considerações do modelo geodinâmico, né? Os basaltos toleíticos, eles devem ter sido gerados a partir de uma mesma fonte, com quantidade de fusão parcial distintas. A gente comprovou isso no modelo de fusão parcial. Tem a participação significativa, cerca de 80%, né, desse componente empobrecido na gênese desses basaltos. Isto é, né, sobra 20%, então, de um componente enriquecido. Isso, dentro de um cenário de rifteamento continental, é complicado, né? Na verdade, não é isso que eu ia falar, isso é depois. Bom, isso remete a um cenário de um estágio avançado de rifteamento, né? Porque já com quase formação de crosta oceânica, de litosfera oceânica, quando a gente bota 80% de um manto empobrecido, considerável. Mas também é bem contraditório com o que a gente tinha visto, de uma fonte rasgurgítica, né, uma fonte enriquecida rasgurgítica, ela precisaria, para gerar essa assinatura, ela precisaria conter uma fase luminosa de alta pressão, caso a granada, né? Ele precisaria estar envolvido a granada. Isso também remete a uma litosfera, um manto litosférico espesso. E aí, dentro do modelo, a gente tem que optar, ou se é uma questão, já é um estágio avançado de rift, ou se ainda tem uma litosfera espessa ali, com a presença de granada, né? Bom, então, isso. Então, o modelo ele implica em delaminação de um componente mantélico litosférico durante o processo de rifteamento, né? Ou seja, existia um pedaço litosférico, do manto litosférico, que foi preservado durante o rifteamento, e esse componente ele foi delaminado, deve ter sido, então, rapidamente capturado por células convectivas ascendentes desse componente já empobrecido, né? E participado, então, de fusão parcial em níveis sublitosféricos rasos. E o modelo geodinâmico proposto, então, implica que as suítes basálticas de baixo titânio que ocorrem nessa porção oriental do EDSM, elas teriam sido geradas num estágio muito avançado do rifteamento, mas com a captura desse manto litosférico, da química desse manto litosférico, para fazer uma mistura binária, né? Então, sintetizando o que eu falei, seria um cenário mais ou menos esse aqui, onde a gente teria essas células de advecção aqui, né, separando Brasil e África, formação dessas bacias de rift aqui, já tinha litosfera oceânica, e aí essas células convectivas elas capturaram uma fatia ali do manto litosférico subcontinental e introduziram ela no processo de mistura binária de fontes e geraram esses basaltos da suíte de baixo titânio ali na região da Costa Azul do Rio de Janeiro, com esse tipo de assinatura. Bom, então, em conclusão, os diques de basaltos da suíte Costa Azul, eles apresentam direções preferencialmente Nordeste e Sudoeste, subordinadamente Norte, Nordeste, Sul, Sudoeste e mais raramente Noroeste e Sudeste. As formas de intrusão mais recorrente lá é retilínea, mas acontece outros tipos de
de formas de ocorrência. A composição mineralógica dessas rochas é pouco variável, em geral plagioclasmo, clinoperoxênio, geralmente augita, a olivina também, uma assembleia de fenocristais estimadas na petrografia de 15% de olivina, 40% de augita e 45% de plagioclasmo. Bom, os diagramas indicaram que as amostras elas caracterizam uma série subalcalina, né, de afinidade toleítica, o que é corroborado pela presença do hiperstênio normativo. Também se classificam quimicamente como basaltos, andesito-basaltos, traque-basaltos, basaltos subalcalinos e andesitos, né? Os diabases, os diabases estudados, eles foram inseridos dentro de uma suíte de baixo titânio. Os diagramas de variação para os elementos maiores e razão dos elementos traços incompatíveis indicam que essa suíte ela evolui por cristalização fracionada, sem a mudança da assembleia fracionante, o que a gente viu na petrografia também, e foi exposto na química, né, na litogeoquímica. Fontes enriquecidas estiveram associadas à petrogênese desses basaltos, que implica em pelo menos uma contribuição de componente litosférico, né, manto litosférico subcontinental. A variação dessas concentrações, a maioria dos elementos traços, elas podem ser explicadas por 42% de cristalização fracionada, envolvendo uma assembleia de fenocristais, assembleia fracionante, muito parecida, muito próxima, né, com aquela assembleia de fenocristais que a gente identificou na petrografia. Os diabases estudados, então, eles de pelo menos algumas das suítes de baixo titânio podem ter sido gerados por uma mesma fonte, né, sob diferentes quantidades de fusão parcial. A suíte Costa Azul, ela pode ser relacionada com a suíte Esmeralda, lá do província magmática de Paranapiacá, abrangendo um espectro mais amplo de razões de titânio e ítrio. O modelo petrogenético, então, proposto envolve um componente empobrecido, bem empobrecido, uma característica, uma assinatura fortemente empobrecida, mais do que normal, e um componente mantélico, um componente litosférico subcontinental. E no modelo que a gente entendeu ser o mais adequado, isso representa que teve uma contribuição mínima de 72% desse manto empobrecido. A gente entendeu que seria interessante, seria 80%, né? Uma média de 80% desse manto empobrecido. Então, o processo geodinâmico controlador da geração da suíte de baixo titânio, ele envolvia uma delaminação do manto litosférico subcontinental, que deve ter sido englobado por essas células convectivas ascendentes do manto sublitosférico adjacente durante o rifteamento, né, do Gondwana. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar o mestrado mais uma vez, 15 anos depois, quase fazendo, não sei quando a gente faz, o que é, quando a gente faz 15 anos, vale de alguma coisa, né? Era isso, então agradeço a paciência de vocês por ter ouvido eu apresentar o meu mestrado. Arthur? Fala, Thiago. E aí, Thiago, tudo bom? Obrigado pela palestra. E é o seguinte, agora a gente vai para a fase das perguntas, né? Beleza. Vamos para a fase das perguntas. Bom, agradecemos as pessoas que estão aqui até agora. Nós temos 65, 66 pessoas na sala, chegamos até 75, lá no Facebook estava 53, depois caiu para 40, nem todo mundo aguenta ver as fórmulas geoquímicas, né? Arthur, antes de começar a pergunta, se eu não souber responder, a probabilidade é grande, vocês viram pela apresentação, fiquem à vontade para responder. O negócio é tramitar conhecimento. É isso aí, campeão. Tranquilo, a gente está aqui, pode deixar. Não tem problema não, é um grande desafio. Aliás, quem tem um amigo igual o Arthur não precisa de inimigos, né? Pedir para você fazer isso um tempo depois, mas a gente está aqui, não é prova não, fica tranquilo.
Valeu, obrigado, Sérgio. Vamos abrir perguntas, né? As pessoas podem escrever no bate-papo público, né? E ali eu posso ler as perguntas. Se alguém tiver o microfone, é só pedir para falar que a gente libera o microfone e a pessoa faz a pergunta no áudio, não precisa digitar. Ok? Por enquanto, a Rebeca já me informou que não teve nenhuma pergunta no Facebook. O pessoal do Facebook, vamos lá, se animem para fazer perguntas. Aqui no Bate-Papo Público já tem aqui algumas colocações. O Antônio Jorge de Lima Gomes, ele parabeniza a palestra, diz que tem algumas dúvidas, ele fala que não foi mostrado um mapa de localização das amostras. Bom, foi sim, logo no começo da apresentação, não é, Thiago? Foi sim, Arthur. Eu mostrei a localização das amostras que a gente fez a química delas. Posso voltar aqui e mostrar. Só um minutinho. Só um minutinho que eu estou voltando os slides e vou mostrar. Tem um jeito mais fácil de voltar isso não, né? Tem que ser uma a uma. É uma das primeiras. Lá no começo, as amostras estão localizadas. Essa era a parte fácil. Mostrar as amostras. Tá lá no começo, é que não tem jeito. Isso aí ele não consegue voltar rápido, não. Quase. Aqui. Então, a gente está mostrando, né? Em vermelho são as amostras que não foram analisadas. E em azul foram as amostras que foram analisadas e aqui foram compiladas da tese de mestrado do Tetzner, 2002. Certo, é que o Antônio complementa, falando que por fato elas estarem muito próximas, influenciariam nesses resultados. O que você pode dizer para ele? Na verdade, assim, é restrito mesmo, né? O Tetzner fez a tese dele aqui em Búzios, bem restrito. As nossas amostras elas ficaram um pouco restritas aqui, mas tem algumas aqui em cima e tem algumas aqui também, né? Bom, o interessante disso, de mostrar que existe essa diferença de composição, essa necessidade de mistura, que o manto litosférico ele é heterogêneo, né? A gente sabe disso. Então, seria interessante, se não fosse tão restrito, porque, bom, geotectonicamente falando, o contexto que estão inseridos os basaltos da suíte Costa Azul, ele pertence somente ao terreno Cabo Frio, né? Mas seria interessante que a gente pudesse pegar diversos terrenos para mostrar que existe realmente, durante esse processo de amalgamento, de encurtamento e amalgamento cristal, não foi simplesmente crosta, né? Teve manto litosférico também que foi encurtado e mostra que existe diversos tipos de manto litosférico. Mas realmente, a gente não conseguiria fazer isso dentro de um terreno, de um único terreno, no caso, Cabo Frio. De qualquer forma, né, só para a gente continuou trabalhando, né, o enxame de Serra do Mar não é só essa região, né, a gente tem, como o Thiago bem apresentou, um grande domínio na suíte de altitânio, né, e as duas de baixo, uma porção mais norte-noroeste do estado, que é a parte serrana, e a região em Costa Azul também, que é baixo titânio. Mas, né, isso é tudo enxame, tá só com esse pedacinho aqui em vermelho. Mas aí dentro mesmo, muitas daquelas amostras que estão em vermelho que o Thiago colocou, depois, muitas delas algumas delas foram analisadas aqui depois, em estágios mais avançados, que aí tem a ver até com parte da minha tese. Na minha tese eu acabei pegando todo o resto do integrei os dados do Thiago, então alguns desses vermelhinhos depois viraram azuis, né? Ou seja, porque realmente essa boa parte dessa região é uma suíte de baixo titânio, essa região mais próxima da Costa Azul, né? Mas realmente a maior parte do enxame é alto titânio, mas a gente tem baixo titânio na porção serrana e bem na Costa Azul. Tá? Mas uma das questões marcantes, reforçando o que o Thiago falou, é a provincialidade geoquímica. A gente tem que pensar no enxame como um todo, né, Thiago? Volta no slide. Naquele dado. A provincialidade geoquímica do enxame, né? O enxame de Serra do Mar é uma província basáltica muito
muito menor regionalmente se comparado com o Paraná, por exemplo. A gente tem ocorrências de suítes de alto e baixo titânio. Aqui, se a gente for em outras palestras, a gente pode trazer os outros resultados. Na verdade, tem as duas de baixo titânio, e tem 4, 5 suítes de alto titânio, que vem o que acontece com elementos de terras raras, isótopos, ou seja, sim, que o manto, na verdade, ele é bem heterogêneo, muito provavelmente lá no Neoproterozoico, essa é uma outra discussão mais pesada, mas o manto pode ter conseguido ser uma amalgamação de porções litosféricas distintas, né? Então, tem muito a ver com a espessura litosférica também. Dá pano para manga de discussão isso aí. É mais pesado, fora até um pouco da área, só que está num pedacinho só. Mas só para reforçar isso que o Thiago falou do cenário, em relação ao cenário geodinâmico, sim, desse controle de espessura litosférica na geração dos processos de fusão que geraram esses basaltos, tá? Beleza. Seguindo aqui, a pergunta da Vitória Verdugo. Boa noite, Thiago. Parabéns pela palestra. Tenho uma dúvida. Por que líquidos toleíticos, né, líquidos basálticos toleíticos, apresentam rara olivina na matriz ou nem apresentam? Rapaz, faço a mínima ideia. Vou perguntar para o Sérgio. Não faço a mínima ideia por quê. Muito bom, Thiago. Por quê, Sérgio? Peraí que eu vou perguntar para o meu orientador e já volto. Essa é difícil. É uma observação que feita há muito tempo, já pelo McDonald, Katsura, quando eles estudaram os basaltos havaianos. No Havaí, apesar de ser um magmatismo basáltico predominante toleítico, também tem, no início da formação dos vulcões em escudo, e no final, você tem fases alcalinas. E eles observaram isso, né, que os basaltos alcalinos continham essa olivina na matriz e os toleitos não tinham. Tem uma razão para isso, sim, que é, quer dizer, apesar dos dois cristalizarem dentro da olivina, poder cristalizar como fase líquidos, né, como fenocristal nos dois, isso pode ter uma relação com a saturação em sílica. Então, os basaltos alcalinos, sendo menos saturados em sílica, acabam dando origem a essa olivina na matriz, né, mais próximo do eutético comparativamente aos basaltos toleíticos. Tem explicação melhor do que essa? São as relações de fase, realmente, que explicam isso. Tem explicação melhor do que essa, eu estou te enrolando, Vitória, você já percebeu. Uma explicação um pouquinho mais complicada do que essa, mas em alguns livrinhos de petrologia, lá talvez do Gil, do Hughes e do próprio Best, você vai encontrar uma razão termodinâmica, que é um pouquinho mais complicado do que isso que eu estou falando, para esse aparecimento de olivina nos basaltos alcalinos, mas não como mineralização do eutético dos alcalinos, mas não dos toleitos, tá bom? Não vou me estender demais aqui, vai ficar mais complicado. Ok. Nossa grande Leonardo Campos João, garoto líder, ele fala: a falta de perguntas remete à complexidade da dissertação e não ao desinteresse. Parabéns, Thiago, sensacional. Aí, Thiago, jurei. Obrigado. Júlia Monteiro, boa noite, parabéns pela palestra, gostei muito. Aí vem Luiz Sérgio Silva Costa Filho, pergunta, ele fala: parabéns pela palestra, eu gostaria de saber se na parte da petrografia foi vista alguma mineralogia resultante de trocas metassomáticas entre a borda de algum dos diques e a encaixante. Putz, a gente não fez petrografia das encaixantes, não. Mas eu acho que eu posso ajudar, Thiago. Essa pergunta do Luiz, não sei se o Luiz estuda diques de diabase e tal, mas principalmente no EDSM, Luiz, principalmente nas de alto titânio, a gente vê uma reação, sim. Tem uma borda, em geral tem uma borda metassomática. Eu não me lembro se lá na Costa Azul também tinha, Thiago, não sei se você vai lembrar. Em geral, uma mancha, uma
uma faixa ao longo do contato com os DICs dentro da encaixante, em geral uma faixa verde ou uma faixa avermelhada, e é uma faixa metassomática. Na verdade, tem processos de metassomatismo que alteram a mineralogia. É muito sutil essa alteração das rochas encaixantes próximas aos contatos com os diques. A gente vê isso muito no ADSM, nos diques de alto titânio. Lá nas de baixo titânio, eu não me lembro exatamente da gente ter visto isso, Thiago. Eu não sei se... Eu revi as fotos, Sérgio. Eu revi as fotos do mestrado e não tem ação desse metassomatismo, não. A de alto titânio tem, né, Arthur? Costa Azul, Baixo Titânio, Costa Azul, a gente não vê muito, não. Até são as amostras mais preservadas, inclusive. Agora, quando você vai para Baixo Titânio, Serrana, e para Alto Titânio, aí sim. É uma parte dos diques já são basicamente afloramentos que são regolitos, né? E muitos dos diques a gente consegue matar, mais ou menos, porque você vê que são pelos blocos alinhados em si, você consegue ver um strike, às vezes é difícil fazer uma atitude, e muitas vezes você tem aquele regolito marrom, ocre, né? Mas quando você ainda consegue perceber os contatos mais aflorantes, é perceptível essa reação, principalmente com os tons mais rosas, avermelhados, em que você vê uma troca, né? Entre a encaixante e o DIC, e em parte do material da rocha granítica gneissica reagindo com a borda, com a margem resfriada dos DICs. Também isso é mais fácil de ver na suíte serrana, no norte-noroeste do estado do Rio, e no restante, né, que é a maior parte da região do Rio, região metropolitana, enfim, então, a suíte de Alto Titânio. Agora, a Costa Azul é bem difícil ver essas relações, está tudo mais preservado, a gente não vê muito essas relações metassomáticas, não. Luiz, eu acho que isso pode ter uma relação com o tamanho dos diques, tá? Os diques da região serrana, de baixo titânio, e os diques de alto titânio do enxame são mais espessos, em média, do que os diques de baixo titânio lá da Azul. Então, isso pode ter uma relação com a quantidade de magma preenchendo a estrutura, o dique, né? E com a disponibilidade, então, de voláteis dentro do magma para conseguir passar pelo contato e afetar a encaixante. As mudanças, em geral, se a encaixante é granítica, ou tem quartzo, níquel, feldspato na mineralogia, essas modificações elas afetam principalmente os álcali-feldspatos, eles têm um metassomatismo potássico associado a isso, e biotita da origem clorita dentro da encaixante. Legal, essa aqui é a mudança mineralógica que a gente vê relacionada a esse metassomatismo aí, tá bom? Beleza, gente, vamos avançar, tem mais perguntas, eu vou trazer algumas perguntas do Facebook, mas quem está escrevendo no bate-papo público não precisa ficar triste não, eu já volto para cá. Já tem algumas perguntas do Facebook, algumas que foram feitas pelo nosso amiguinho Luan Trigoli, o Sérgio conhece bem ele, né? Luan, está no Rio Grande do Sul, trabalhando com o Romulo, no mestrado lá agora. E aí ele fala o seguinte: parabéns pelo trabalho. Não sei se eu vi errado ou se foi dito algo sobre a taxa de fusão necessária para gerar os basaltos, que era por volta de 40%. Não, você não ouviu errado, foi isso mesmo. Mas qual cenário geodinâmico conseguiria fazer isso com um granada radioagito a 3 gigapascal, litosférico, né? Como essa não. Saudações aos professores Sérgio Arthur, agora está puxando o saco. Vamos lá. Boa, muito legal. E aí, Thiago? Na verdade, porque assim, a gente, um modelo precisaria ter a fase alcalina, ela precisaria ser a granada, precisaria ser um granada radioagito, se não me engano. E granada, para estar em equilíbrio, ela precisa ter uma espessura considerável, né? Precisa estar com muita pressão, senão o que vai estar em equilíbrio vai ser o plagioclásio, ou vai ser o espinério, né? Então, para ter granada em equilíbrio, ela precisa ter um nível mantélico um pouco mais profundo, né? No caso da literatura que a gente pegou, foi 3 gigapascais. Mas por isso que existia essa dualidade do modelo, porque uma hora a gente viu que tinha uma assinatura fortemente muito empobrecido, né?
com 80% do modelo, mas também precisava, para gerar, a gente precisava de um manto litosférico com granada. E a gente sabia que essa granada ela é em uma profundidade bem considerável. Por isso que a gente sugeriu esse modelo de laminação, onde uma fatia do manto litosférico subcontinental ele ficou preservado em um momento X, né, ali no processo de retiamento, e foi incorporado então no quimismo na gênese desses basaltos. Falei certo, Sérgio? Certíssimo, parabéns, caramba, rapaz. O tempo não te enferrujou não, hein? Bacana, bacana, bacana. Legal. Ele gol chute de longe. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Legal. O nosso Luan, não satisfeito, fez outra pergunta, né? Vamos lá, o Luan perguntou o seguinte: foi considerada a ocorrência de veios metassomáticos nesse trabalho? Aí já falaram, bom, foi considerada a ocorrência de veios metassomáticos neste manto, devido a antigas zonas de subducção, heterogeneizando o manto com exceção de ecloditos e eventuais fusões parciais causadas por eles na cunha mantélica? Eita. Esse cara, quando era nosso estudante, ele não era tão bom assim não, né, Arthur? Essa temporada lá na URG está fazendo bem a ele, hein, rapaz? Olha, tá dando a impressão que ele gosta de estudar. Ô, Luan, o que tá vendo contigo? Não tô entendendo. Bacana. Não, a gente não chegou, né, Tiago? A gente não chegou a estudar a característica do metassomatismo, né? No manto sublitosférico, se era realmente venolação, se era um metassomatismo mais estratificado, a gente não chegou a estudar isso. O que é interessante lembrar, em defesa do Tiago, é que ele chegou a todas essas conclusões aí sem ter dados isotópicos, né? Isso que é bacana. Assim, né, Tiago? Foi tudo feito com elementos maiores e fracos apenas, e um bocado de trabalho de modelagem. Exatamente porque ele não tinha os dados isotópicos, né? Então, apesar da fragilidade que o Tiago está o Tiago está dizendo que o modelo, né, tem uma fragilidade, mas é uma fragilidade se a gente pudesse confrontar esse modelo que o Tiago apresentou no mestrado dele, tendo dados isotópicos, por exemplo, que é uma coisa que até o Arthur, né, no doutorado dele, dando continuidade ao trabalho do Tiago também, né, ele obteve esses dados. E aí esse modelo possivelmente não é bem uma fragilidade, né, ele é um modelo que pode ser refinado com os dados isotópicos. Mas a gente não chegou a caracterizar a estrutura do metassomatismo do manto litosférico, né? Se eram venulações, né? Por exemplo, o fato de ser rasburgítico, né, pode significar que os modelos apontaram uma fonte rasburgítica, né, isso pode significar porções venuladas do manto, sim, com essa composição, né? Mas a gente não chegou a fazer essa abordagem, né, Tiago? A gente não chegou a estudar a estrutura do metassomatismo do manto litosférico, não é isso? Exato, Sérgio. A gente realmente no modelo binário ali não fez tem mais tempo para fazer, eu acho. Exatamente. A gente não chegou a fazer essa abordagem, não, que é muito interessante, vale a pena ser feito. Legal, legal. Vou fazer tem uma última pergunta que veio do Facebook, e aí depois eu volto para o público para encerrar, tem perguntas lá também. Mariana Mello, ela perguntou o seguinte: você conhece enxames de dix também debaixo na margem africana? Então, tem o da Namíbia, né? O aposto do DSM no continente africano é um da Namíbia, né? Isso. Agora, eu não estudei muito, acho que o Sérgio vai falar bem melhor do que eu, sei que existe. Né? O de baixo titânio na Namíbia, enxame de diques são os relacionados aos basaltos Trafelberg, da província Tendeka, na Namíbia. Tá? Mas eu não sei como eles correlacionariam com os basaltos da Costa Azul que o Tiago estudou. A gente não chegou a fazer isso. A gente fez com as correlações só com os tipos lá do Paraná, não é isso, Tiago?
só com esmeralda e gramado. Tá? Mas isso é uma coisa legal de fazer também. Outra coisa legal de fazer também é saber se esses basaltos de baixo titânio, que o Thiago estudou, e o Testner também, lá em Búzios, se eles poderiam ser os diques alimentadores dos basaltos de baixo titânio da formação Camboriú da bacia de Campos. Né? Isso é outra coisa interessante que pode ser estudada também, seria bem legal. Isso nunca foi estudado, não, Sérgio? Não, nunca foi estudado. Eu fiz uma abordagem na minha tese de doutorado que eu não tinha basaltos de baixo... Naquela época a gente ainda não tinha dados para baixo titânio, então só trabalhei com alto titânio, que eu consegui demonstrar que as suítes de alto titânio do EDSM não são diques alimentadores dos basaltos do Camboriú, que são os basaltos de Campos. Mas ninguém nunca fez essa abordagem. É uma abordagem bem legal de ser feita também. Fica a dica aí para quem tiver afim. Não é? Dica de doutorado aí. Consegui, ó. Tem mais uma pergunta aqui. Vitor Hugo, Vitinho, quer fazer uma pergunta? Abre o microfone e pergunta, Vitinho. Boa noite, Thiago. Primeiro eu queria agradecer pela palestra. Muito legal ver alguém apresentar um trabalho que a gente lê tanto. Teve uma parte da apresentação que eu caí, e aí a transmissão do Facebook caiu também, na que você compara as suítes de baixo titânio, a Serrania Costa Azul, com a Esmeralda. Eu queria saber se você pode apresentar de novo, ou falar um pouquinho mais. Vitor, muito obrigado. Espero que você não fique traumatizado com essa apresentação. Opa, vi um negócio aqui que dá para fazer, ó. Tá vendo aí? Aprendi. Muito bom. Espero que você não fique traumatizado pela apresentação e não desconsidere o trabalho, tá? Deixa eu voltar lá. Estou perdido na apresentação agora. Antes mesmo, tá certo, tem que voltar, tá certo. Antes mesmo, é quando você faz a comparação regional. Aí. Aqui. Então, o que a gente mostrou? A gente pegou esses elementos de tração compatíveis e fizemos razão titânio zircônio e titânio ítrio, correlacionamos então com gramado e esmeralda, que são as suítes de baixo titânio lá de Paranaítendeca, né? Então a gente pôde observar que a suíte Costa Azul ela tem uma forte correlação com a suíte Esmeralda, mas ela tem um aspecto um pouco mais abrangente para titânio e ítrio. Basicamente foi isso que eu falei, não fiz nenhuma consideração mais profunda em cima disso, não. O que é legal nessa correlação, Thiago, só para complementar, é que as modelagens que você fez mostraram que os basaltos, os diabados da Costa Azul não foram contaminados, não é isso? E no caso de Paraná, a suíte esmeralda de baixo titânio é exatamente a suíte não contaminada, enquanto que a suíte gramado é a mais contaminada de todas as suítes de Paranaítendeca, inclusive comparando com as de alto titânio. Então, isso é bem legal, isso dá vamos dizer assim, dá robustez, né, aos resultados que você obteve, né, essa correlação com esmeralda, que é uma suíte de baixo titânio em Paraná que não está associada à contaminação crustal. Isso é bem legal. Sim, beleza. Isso aí é corroborando o que você obteve, tanto na geoquímica. Agora, vamos seguir aqui, tem mais uns comentários. Bom, Alan escreveu aqui, não tem perguntas exatamente, porque a minha ignorância sobre o tema é um impeditivo para levantar qualquer dúvida. No entanto, gostaria de parabenizar o Thiago pela excelente apresentação, porque tive a oportunidade de adicional de aprender um pouco mais sobre o assunto. Beleza? Alan. Boa, obrigado aí. Eu vou ver a apresentação assim que der, eu vou entrar no Facebook, quero ver a sua apresentação. Abração aí para você. Agora tem uns comentários aqui do Lucas Lisboa Pinto Lamelino Cardoso. Ele falou, trabalho magnífico, e mesmo com nossa ignorância, colocou de forma tão palatável
apesar de sua complexidade, me fez entender. Ele falou assim, que trabalhos por mês possam ser mais vistos e produzidos. Bacana, Lucas. Legal, Lucas. Bacana. Uau. Olha, obrigado pela palavra, Lucas. Mas vou te ser sincero, o mágico disso tudo é o Sérgio, ele que transforma essa complexidade em facilidade para a gente entender, né? Uhum. Não, você apresentou bem. Começa a captar pessoas para o lado dele. Legal, obrigado, Tiagão. Valeu, campeão. Bacana. Ana Carolina Pinheiro Amorim. Excelente trabalho. Eu também trabalhei com os DICs mágicos no meu PFG, no trabalho de graduação, né? Acho que é isso. E na pós-graduação. São rochas incríveis, parabéns. Legal, Ana Carolina. Luiz Sérgio Costa. Oi? Eu falei que basalto vicia. Tem mais um comentário aqui, Luiz Sérgio, né? Luiz Sérgio falou muito obrigado pela resposta, agradecendo pela resposta, né? Muito interessante essas trocas metassomáticas mencionadas pelo professor Sérgio. Beleza? William Oliveira, parabéns, excelente palestra, um trabalho de bastante relevância, sucesso em sua carreira profissional, Thiago. E a Ana Carolina acabou de responder que vicia mesmo. Estou falando, eu assumi o vício, eu já tinha dentro de mim o vício, né? Mas eu assumi o vício quando eu fui para a Islândia e fiquei encantado. Olha, se eu pudesse, me jogava dentro de um vulcão daquele ali, porque era a coisa mais linda do mundo. Muito bom. Sérgio, na sua palestra você falou sobre o vulcão, né, que entrou em erupção em 2010. Uhum. Eu aprendi, na época eu aprendi, era like a funde pool. Rapaz, eu já desisti de aprender isso. Mas foi difícil, foi 15 minutos tentando para aprender ali. É muita consoante. Mas só tem, eu acho que começa com E, o resto é consoante. Exatamente. Muito legal, legal. Pessoal, acho que não tem mais perguntas. Vou pedir para que o Sérgio... o menino me fala que no Facebook ninguém mais perguntou, aqui no bate-papo público também não. Vou pedir para que o Sérgio e o Thiago, né, abram suas câmeras, porque a gente vai fazer nosso encerramento aqui agora. Eita. Abre a sua também, Thiago. Isso aí. Né? Bom, pessoal, então é isso. Acho que muita gente também tem medo de alquímica, porque a gente vai falar então, tipo assim, mas eu fico feliz, muita gente já fez pergunta, legal, o pessoal participou, e o pessoal tem participado bastante nas palestras, tem tido bastante perguntas, o que é muito legal. A gente agradece porque teve bastante gente, ainda temos aqui 44 pessoas na sala ainda, tem gente no Facebook. A gente tem, dentro desse público, tem alunos da nossa graduação? Tem, mas tem alunos do nosso programa de mestrado, que eu vi a Dandara na sala, a Bárbara, a Amanda, tem gente de UFRJ, como a Neila, que faz lá também, e tem gente de outras universidades, de Rodrigo, um rapaz lá do Federal do Pará, recém-formado, né, participou da palestra do Alain. Então tem gente, tudo que é canto, assistindo as palestras. Agradeço desde já os demais professores do nosso curso de Geologia que têm acompanhado, Angélica, Rubem, Soraya, Gardel, Alex, eles têm acompanhado também pelo Facebook, tá? Agradeço demais professores de outra instituição, pessoal do CPM, porque a gente acaba não tendo controle, tem gente lá no Facebook também. Então, agradeço a todo mundo que prestigiou mais esse dia das palestras. Lembrando que dia 28 tem mais, a professora Olga Gomes, da Rural, do campus de Três Rios, do Instituto de Três Rios, do curso de Gestão Ambiental, né? Ela vai estar falando sobre os impactos ambientais associados ao setor de óleo e gás. Então, esteja presente, 7 horas da noite, dia 28, a Olga vai estar dando essa palestra aqui para a gente também, tá? Então, Tiagão, agradeço muito em nome do Chapter de Petróleo e Gás, em nome do Departamento de Petrologia e Geotectônica, e pós-graduação vou deixar para o Sérgio falar, para ele estar falando aí do PPG-MEG, agradecendo do PPG-MEG. Mas eu também te agradeço aí, porque afinal de contas a gente conviveu muito tempo junto, temos uma amizade, fizemos o grupo Dike Busters, né?
Você deve lembrar disso, quando a gente ia para o campo, com a musiquinha que o Sérgio cantava, e por aí vai. Cantado agora. Sim. Então, muito bom te ver falando de novo. Você não está nada enferrujado, você está muito bem. Para quem está há 15 anos sem mexer com isso, está excelente, campeão. A gente pode nunca esquecer que no dia da tua defesa de mestrado, você foi avaliado por um dos caras que infelizmente nos deixou há pouco tempo, o Márcio Pimentel, e o Márcio Pimentel chegou e falou que ele nunca tinha participado nos últimos 15 anos, lembra? Ele falou isso, de uma defesa de mestrado tão profícua como a sua. E isso aí não é elogio, qualquer tipo de elogio, não mais vindo de quem foi, que é o Márcio Pimentel. Então, campeão, você está entre os melhores, saiba disso, tá bom? Parabéns aí, muito obrigado. Sérgio? Valeu, Arthur. É isso aí. Eu ia agradecer a participação de todos. Colegão Luan, lá da URGS, está aí com a gente hoje também. Abraço para todos os colegas lá da URGS, gente que a gente gosta muito. E a todos os colegas de estudantes, de pós-graduação, de graduação, de todas as universidades que estão prestigiando essas palestras. Muito, muito obrigado. E especial agradecimento a você, Tiago. Guardo as melhores lembranças dos nossos trabalhos juntos. Você, Nath, Arthur, toda aquela turma bacana que me ajudou muito a segurar, né, esses projetos de pesquisa lá na Rural. Tá? Fico muito feliz que você tenha encontrado também satisfação na vida profissional, né? E desejo toda a felicidade, sorte do mundo para você. Sempre que você precisar de qualquer coisa, você pode contar com o nosso apoio lá na pós-graduação ou na graduação. Estamos sempre prontos a colaborar com você, qualquer outro colega também do Serviço Geológico, né? A gente preza muito o trabalho de vocês no Serviço Geológico, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, e a todos, a você também, e a gente se encontra em breve. E aí, Thiago, vai dar suas palavras finais aí? Pessoal, então, mais uma vez eu realmente agradeço a oportunidade. A Rural é minha casa, né? Sempre ótimo, mesmo virtual, participar, contribuir de qualquer forma, nem que seja fazendo, sei lá, qualquer coisa. É ótimo ver o Arthur, colega, putz, muita história, Sérgio, muita história que a gente tem para contar, né? Nossa. Muitas coisas. O Sérgio e o Arthur fizeram parte da minha história. Agradeço muito pelo que eu aprendi com o Sérgio, pelo que eu aprendi com o Arthur, as trocas. Não é quando eu falo do Sérgio, não estou falando porque ele está aqui na frente, mas falo para todo mundo. Não foi um orientador. E eu acho que ele não foi, para quem passou por ele, não foi um orientador. É um incentivador, né? Ele tem essa facilidade de conquistar as pessoas. Eu lembro do meu primeiro dia, foi geoquímica, não, geotectônica. Eu sentei na primeira fila e ele falava alto. Eu falei, ele fala muito alto. Me deu dor de cabeça. Eu falei, na próxima eu vou lá no final. Mas a dinâmica que ele te envolve é muito bonita, sério. E eu acho que, para todo mundo que passou pela Geologia da Rural, tem um elogio para te fazer. E tenho certeza que o Arthur vai pegar essa aba aí, vai ser o próximo, porque tem aquela frase, não sei se é Hawking que falou, né? Se um dia eu fui mais longe, eu olhei porque me apoiei em ombros de gigantes. E você, não só geologicamente falando, mas como pessoa, tem um coração incrível. Todo carinho para você, para o Arthur, para a Rural. Se precisar de mim, estou aqui. Agradeço mais uma vez ao Chapter pela oportunidade de falar sobre minha tese, minha dissertação, 15 anos depois. Foi divertido e assustador ao mesmo tempo. Mas renova
o carinho que eu tenho pelos basaltos. Minha casa é espalhada de basalto. Se vocês quiserem, posso pegar um dique agora e mostrar para vocês. Marcou mesmo. Deixou no sangue. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Thiago. Pessoal, então é isso. Estamos encerrando. Bom descanso a todos. Até dia 28, 7 horas, nesse mesmo local, nessa mesma sala. Tá bom? Abraço. Isso aí, galera.